Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa, fazia tempo que eu não começava o podcast com essa saudação, que por sinal acho lindíssima. E você, também? Hoje é sábado 28 de outubro de 2023. A igreja se veste da cor do martírio, que é a cor do sangue, para celebrar 2 mártires apóstolos, portanto, é festa. Você já sabe que toda vez que a igreja celebra um apóstolo, se trata de uma festa litúrgica, ou seja, é obrigatória e importante celebrar. Hoje é dia dos santos Simão e Judas. Então, iniciemos invocando a proteção divina sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus Todo-Poderoso, iluminai sempre o nosso caminho, e por qualquer lugar que passarmos, possamos exalar o vosso perfume de santidade. Amém. Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos os seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus realizou a sua primeira manifestação. Teve o primeiro encontro com o povo e as autoridades religiosas da região. E agora ele precisa de uma longa noite de reflexão, oração e contato com o Pai. A obra que iniciou está destinada a sobreviver no tempo, por isso deve escolher homens que partilhem sua causa e levem adiante ao longo dos séculos. Segundo o Evangelho de Lucas, a igreja e a sua organização essencial vêm diretamente de Cristo. Jesus sobe a montanha para buscar no encontro com o Pai a clareza necessária para escolher os 12 apóstolos. O número 12 lembra o dos patriarcas do Antigo Testamento. Assim se delimita o nascimento do novo povo de Deus. A oração está na origem de toda a escolha e ação apostólica de Jesus e também da igreja. O dia da igreja emerge da noite de Jesus, passada em comunhão com o Pai. Isso não significa de forma alguma que as escolhas que o Pai e o Filho fazem, chamando os 12 e os outros depois, ao longo dos séculos, serão as melhores de acordo com a nossa lógica humana. A estrutura de apoio da igreja tem sido deficiente desde o seu início, sempre vulnerável à traição, à rejeição. Pedro e Judas são figuras emblemáticas, e tudo isso não é um acontecimento acidental e inesperado, mas é uma realidade que faz parte do plano da salvação. A razão que leva as pessoas a Jesus é a necessidade de ouvir a palavra de Deus e de serem curadas. Assim como a palavra da serpente trouxe o mal e a morte, Gênesis capítulo 3, a palavra de Deus cura o mal e dá a vida.
De fato, existe uma estreita ligação entre a escuta da palavra de Deus e a cura, como também entre a desobediência à palavra de Deus e a morte. Deuteronômio capítulo 11. O pecado entrou no mundo e com o pecado a morte, diz o capítulo 5 de Romanos, porque o homem deu ouvidos à serpente. O homem se torna aquilo que ele ouve. Se ele escuta Deus, ele se torna filho de Deus. Mas se ele escuta o mal, ele se torna, é claro, um filho do demônio. Como as pessoas daquele tempo, também nós podemos tocar e experimentar o poder de Jesus se ouvirmos a sua palavra. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1. Por isso, aprove a Deus salvar os que creem através da loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1. A palavra toca o nosso coração e nos cura de tantos males. Como dito no início, hoje a igreja celebra São Simão e São Judas Tadeu, os apóstolos primos de Jesus. São Simão e São Judas Tadeu, esses dois apóstolos, menos conhecidos que os outros, são dois parentes mais estreitos de Jesus. Eram dois dos seus primos. No que se refere a Judas Tadeu, a tradição é bastante precisa. Sabe-se pelas escrituras que seu pai, Alfeu, era irmão de São José, enquanto sua mãe, Maria de Cleofas, era prima da Virgem Maria. Por outro lado, sobre a existência de Simão, a tradição é bastante vaga. Simão, palavra hebraica que significa zeloso, tinha o cognome de Cananeu, derivado de Caná, aldeia da Galileia. Praticava a obediência, cumprindo os preceitos e compadecendo-se dos aflitos e dos necessitados. Trabalhava fervorosamente pela salvação das almas. Nicéforo Calisto diz que Simão pregou na África e na Grã-Bretanha. Judas, um dos 12, era chamado também Tadeu ou Lebeu, que São Jerônimo interpreta como homem de senso prudente. Seu nome significa confessor ou glorioso. Judas Tadeu foi quem na última ceia perguntou ao Senhor: Senhor, como é possível que tenhas de te manifestar a nós e não ao mundo? João capítulo 14. Simão Cananeu e Judas Tadeu eram irmãos de Tiago, menor, e filho de Maria de Cleofas, que foi casada com Alfeu. Logo após a ascensão do Senhor, Judas foi enviado por Tomé até Abigar, rei de Edessa. São Fortunato, bispo de Poitiers, no fim do século VI, indica estarem São Simão e São Judas Tadeu enterrados na Pérsia. Isso vem das histórias apócrifas dos apóstolos. Sendo elas, foram martirizados em Suanir, na Pérsia, a mando dos sacerdotes pagãos que instigaram as autoridades locais e o povo, tendo sido ambos decapitados. É o que rege o martirológio jeronimita. Outros dizem que Simão foi sepultado perto do Mar Negro, na Caucásia. Foi elevada em sua honra uma igreja entre os séculos VI e VIII. Beda, no ano de 735, colocou os dois santos no martirológico, a 28 de outubro. Assim ainda hoje os celebramos. Na antiga Basílica de São Pedro do Vaticano, havia uma capela dos dois santos, Simão e Judas, e nela se conservava o Santíssimo Sacramento. Temos uma epístola de Judas, irmão de Tiago, que foi classificada como uma das epístolas católicas. Parece ter em vista convertidos e combate seitas corrompidas na doutrina e nos costumes. Começa com essas palavras: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados por Deus Pai e conservados para Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam concedidos abundantemente. Orígenes achava esta epístola cheia de força e de graça do céu. Segundo São Jerônimo, Judas teria pregado em Osroene, na região da Edessa, sendo rei Abigar. Terá evangelizado a Mesopotâmia, segundo Nicéforo Calisto. São Paulino de Nola tinha-o como apóstolo da Líbia. Conta-se que Nosso Senhor, em revelações particulares, teria declarado que atenderia os pedidos daqueles que nas suas maiores aflições recorressem a São Judas Tadeu.
Santa Brígida disse que Jesus lhe teria dito que, se recorresse a esse apóstolo, valeria, as suas necessidades seriam atendidas. Tantos e tão extraordinários são os favores que São Judas Tadeu concede aos seus devotos, que se tornou conhecido em todo o mundo com o título de padroeiro dos aflitos e padroeiro das causas desesperadas. Vós que conhecestes de perto o Salvador do mundo e dele puderam participar da mesma família, rogai para que nós também encontremos a salvação que necessitamos e nela sejamos somados ao corpo místico de Cristo pelo batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ótimo sábado e amanhã a gente se encontra. Até lá.